Olá, vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar para aqueles que estão começando a investir, que tomaram a decisão de começar a investir agora, tá? E que estão querendo saber como é que faz isso, como é que dá os primeiros passos. De uma forma bem simples, eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro e especialista em finanças. Eu te convido para te inscrever no canal se você não é inscrito ainda, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram, no Telegram e conheça a minha página do blog Sampaio Sucesso Financeiro, além do meu curso de finanças, onde esse tema de hoje tem uma parte bem específica que explica esse passo de uma forma mais ampla lá no meu curso. Link de tudo isso na descrição desse vídeo. Muito bem. Vamos lá, você vai começar a investir. Se não é para você, se você já investe, já conhece, então você certamente deve conhecer alguém que quer saber, quer aprender e quer começar também. Então passe para essa pessoa que você vai estar contribuindo para o nosso universo de propagação da informação financeira, da educação financeira. Tá bem? Tá aí o pedido. Bom, segunda coisa, seguindo então. Montar uma carteira de investimento. O que é montar uma carteira de investimento? Você vai construir uma caminhada financeira e essa carteira se chama então esse processo de planejamento dos seus investimentos. Bom, é como você então vai gerenciar o seu dinheiro, tá? Para a realização dos sonhos e da conquista da independência financeira. Tá aí um propósito bastante forte para valer a pena a gente seguir nesse tema, né? Bom, então hoje eu vou falar para quem está começando. E o primeiro ponto é o seguinte, é importante você saber, então, já de cara, que existem duas categorias de investimentos, renda fixa e renda variável. A renda fixa é aquele tipo de investimento que você é mais conservador e que você sabe de antemão quanto que você vai receber no final, no vencimento, tá? E a renda variável você não tem como saber, tá? Inclusive você tem a possibilidade de não preservar o capital que você está colocando, por isso é renda variável, tá? Não quer dizer que isso é para sair correndo, tá? Não, ela inclusive tem várias possibilidades de você fazer ao longo prazo um ganho muito maior do que na renda fixa, tá? Fique bem atento a esses pontos que eu vou deixando aí, tá bom? Bom, então isso é as duas coisas, as duas correntes, renda fixa e renda variável, tá? Na renda fixa, vou pegar a renda fixa, você tem então a modalidade de pré-fixado, juros, ou seja, rendimento pré-fixado e rendimento pós-fixado. Bom, o rendimento pré-fixado quer dizer que você, quando decide pelo investimento, quando você contrata no banco, ou quando você entra no site do Tesouro para fazer um investimento no Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA, enfim, você então já vai ficar sabendo quanto que você vai ganhar no final. No caso do pré-fixado, tá? Falei Tesouro Selic, mas não, o Tesouro Selic é pós-fixado. No pré-fixado é mais específico. Você pega R$1.000 e vai colocar numa modalidade, por exemplo, no Tesouro Direto, que é pré-fixado, que vai pagar para você 10% ao ano. Então você sabe, se você botou R$1.000, se você for tirar no vencimento, se for 1 ano ou 2 anos, enfim, você vai tirar os seus 10%, 10% sobre 1.000 é R$100 que você ganhou num ano. Então, tá aí bem claro. Bom, se for pós-fixado, tá? No caso do Tesouro Selic, você não sabe exatamente quanto que você vai ganhar. Você sabe a forma de cálculo. Porque se é o Tesouro Selic, você vai ter a variação da Selic. Então, quanto que vai estar a taxa Selic no seu vencimento? Durante o período, porque diariamente você é corrigido, né? Durante o período você tem, então, você acompanha a taxa Selic. Tá? Então, isso vale como uma referência, você tem uma taxa referência, uma taxa que é o seu guia de rendimento. Bom, outra modalidade, normalmente dos bancos privados, nos bancos com títulos privados, você tem a possibilidade de trabalhar com o CDI, que é outro índice, que é o mesmo raciocínio. Você vai ganhar o quanto que variar esse índice do CDI, por isso se chama pós-fixado. Então, tá aí as duas diferenças, renda fixa e renda variável, e na renda fixa as duas modalidades, pré-fixado ou pós-fixado. Tá bom? Bom, vamos para terceiro ponto importante, para ressaltar. Na renda variável,
tá? Você não tem como saber antecipadamente quanto você vai ganhar, como eu já falei. Por isso ela se chama variável, né? Ela vai variar de acordo com as condições. Se você comprar uma ação vai depender então do valor dela no mercado, no decorrer do tempo, vai depender de como essa empresa se comportar e o quanto que ela pode pagar de dividendos e remunerar melhor o dinheiro que você colocou lá. Então, por isso ela é variável. Mas, né, se você buscar conhecimento, se você entender como é que é o investimento em ações, o que é uma empresa, como se analisa e como se toma uma decisão de entrar na empresa. Se você, quando chegar nesse ponto, você pode fazer escolhas e vai fazer escolhas que permitam com que você, ao longo do tempo, tenha rentabilidades maiores do que a renda fixa. Tá? Tem alguns que brincam, eu uma vez ouvi que a renda fixa é perda fixa. Eu acho que isso é muito forte e não é educativo no meu modo de ver, porque é necessário ter uma parte do dinheiro na renda fixa e eu vou destacar em seguida o porquê em seguida, tá? Mais um pouquinho. Bom, então tá. Então vimos aí a renda variável. Outro ponto que eu destaquei aqui é você precisa se conhecer como é que você é em termos de investidor, o seu perfil de investimento. À medida que eu estou falando ações, renda fixa, deve passar pela sua mente como é que você se comporta com receio, com dúvida, com mais ousadia, com mais coragem. Então, isto é o seu perfil de investimento. Então, você vai precisar definir isso e normalmente na corretora tem um teste para você fazer e ver onde você se adequa melhor. Porque não adianta você querer ser, digamos assim, investidor em ações e você ter um perfil conservador. Você não vai ficar em paz, não vai ficar confortável. Então você tem que, primeiro, entender como é que funciona e, aos poucos, com a compreensão, com o conhecimento, ficando à vontade, migrando para coisas que sejam menos conservadoras. Tá? Essa é a ideia da educação financeira do ponto de vista de investimento nessa fase. Bom, então, definido o perfil, e vamos imaginar então que vão ficar só em 3 tipos de perfil. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil, digamos assim, agressivo, arrojado. Bom, como é que seria uma divisão do dinheiro em cada uma dessas categorias? Rapidamente aqui para a gente ter uma ideia e ver como é que você pode se posicionar e depois fazer o teste lá na sua corretora. Tá? Bom, seguinte, tá? Se você é conservador, 75% do seu dinheiro vai ficar na renda fixa. O que é a renda fixa? São títulos de renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA e fundos de renda fixa, que é um mix que está administrado por um administrador de fundo, você compra uma cota. Então, 75% do seu dinheiro fica lá, você é conservador. Aí você vai pegar 20%, tá? E vai dar 95, 75 mais 20, 20% você vai colocar em renda variável, para você começar a aprender, começar a ver como é que funciona e sair um pouco desse perfil conservador. Bom, dentro da renda variável, você tem fundos de ações, que tem um administrador que vai fazer essa gestão de ações para você. Para quem está começando, pode ser uma alternativa. Outras são os fundos multimercados. Você compra uma cota de fundo multimercado que tem um pouco, aí tem um mix de mais arrojado, mais conservador. Dos vários fundos você pode escolher estando dentro da corretora. Então 20% nessa modalidade que vai gerar um pouco de, digamos, expectativa de ganho um pouco maior. Embora você ainda não está investindo direto em ações. Tá? E depois você tem uma possibilidade, para quem está começando, que talvez seja interessante, 5% para fechar o 100%, no perfil conservador, para a previdência privada, que é para você criar o hábito de fazer isso, os seus depósitos todos os meses, de você criar um projeto para o seu filho, para você criar algum projeto em que a previdência privada tenha os benefícios fiscais, inclusive, dependendo da sua fonte de renda, que você pode se beneficiar, enfim. Bom, está aí uma alternativa de ter uma partezinha ali para disciplina, principalmente. Bom, perfil moderado. Então, aquele que já subiu um pouquinho, né? Já se permite um pouquinho mais de risco. Aí você pode ter, ao invés de 75% na renda fixa, que é mais seguro, você poderia ter 40% na renda fixa, que e dividindo esses 40%, 30% em ativos de renda fixa e aí fundos 10%. Então, os fundos tem um gestor, mas aí você já aprendeu um pouco, já está mais confortável, você coloca 30% em títulos escolhidos. Tá? Bom,
Depois, então, aí mais um pouquinho mais arrojado, você pode sair lá dos 20% que é o conservador na renda variável e ir para 50%. E como ideia, como sugestão, isso tem que entrar em detalhes, e aqui não é recomendação de comprar algo específico, tem que fazer mais estudos, tem que buscar mais informações. Você pode ter 55% então em ações, tá? Ao invés de ter 20% como era no conservador, no moderado 55% em ações mais fundos de investimento imobiliários, que é outra alternativa de renda variável, e fundos multimercados. Então, aí você ampliou o leque para a renda variável. Você já tem 55%. E 5% aí ainda na previdência privada, que você fez essa alternativa, essa decisão, que pode ser interessante. Se não for na renda privada, na previdência privada, né, melhor falando, tá? Se não for 5% na previdência privada, você pega esse 5% e coloca lá na renda fixa, por exemplo. E você fica, então, com 55% em ações, e FIIs e fundo multimercado, e 45% na parte de renda fixa. Bom, indo para o último perfil agressivo, aqui um pouquinho mais extenso, porque na verdade tem que escrever e dar mais subsídios para você poder visualizar essa divisão. Tá? Agressivo, tá? Agressivo, você é o cara aquele que vai buscar então ganhar mais, embora você vai ter mais risco. O agressivo seria, bom, a renda fixa 30%. Viu que você não vai abandonar a renda fixa, você não vai deixar de lado isso, você vai continuar com essa busca de ter uma parte do seu dinheiro segura para você ter liquidez para os seus projetos que são específicos, que precisam ter, então, lá, estar disponível, tá, no momento que você vai precisar. Porque isso é mais importante do que a rentabilidade. Você está casado com os objetivos. Eu vou falar um pouquinho mais em seguida de objetivos, porque é muito importante. Bom, então, agressivo, 30% da renda fixa, e aí 65% em ações, fundos de investimento imobiliários e talvez fundos multimercados. Esse mix aqui ele pode variar. Tá? Pode ser tudo em ações também, dependendo do seu nível de conhecimento, da sua forma digamos, de compreensão sobre o mercado financeiro de renda variável. E 5% que estava na previdência lá no perfil conservador, você pode, aqui nesse caso, jogar também para renda fixa. Então ficaria 35% de renda fixa e 65% de renda variável. Então isso aqui é uma ideia para você ter o raciocínio, uma forma de estrutura. Tá? Isso tem, como eu falei, no meu curso tem esse conceito e tem também exercícios para serem feitos para entender e fazer a própria prática de como é que isso é no dia a dia. Bom, qualquer coisa, faça seu comentário aí e tire as suas dúvidas. Bom, indo para o final, então, tudo isso que eu falei, tá, até aqui, tá, ele só vai fazer sentido se antes você já fez o seu processo de organização financeira. O que é organização financeira? Bom, é alguns passos bem básicos. Primeiro, você definiu que você vai investir antes de gastar. Você vai retirar da sua renda 20%, 25%, 10%, dependendo da sua situação no momento, e você vai investir. Tá? Essa é a decisão que você tem que tomar a partir de hoje. Você faz isso, você então já ficou com um compromisso de ter esse seu plano. Bom, e depois você precisa ter a renda fixa, guardar uma parte, que é aquela parte que você, como eu falei recém, que você precisa guardar para a sua segurança financeira, para você cumprir os compromissos que você definiu para os seus objetos. Por exemplo, você quer comprar uma casa daqui a 2 anos, você não vai colocar isso em ações, você vai fazer um movimento em que lá daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, enfim, casa ou carro, você possa então ter disponível esse dinheiro para você usar. Então, isso é importante saber nessa organização, tá? Renda fixa. E depois você tem que tomar uma atitude de investir de forma sistemática, periodicamente, ou seja, todos os meses você vai fazer esse movimento. Se tiver dificuldade no início, você pode criar um processo de automatismo, ou seja, faça um agendamento no seu banco ou no Tesouro Direto, é possível fazer, com certeza. Você coloca lá uma data e um valor e automaticamente isso vai ser retirado da sua conta. Bom, e por fim, um outro ponto importante, mais 2 pontos, e juntando talvez os dois, é objetivos, né? Objetivos.
objetivos e os planos futuros. Quais são os objetivos? Por que você quer investir? Por que você quer guardar dinheiro? Você tem que ter um objetivo motivador. E aí nisso você faz os seus planos. Então, você vai definir então, o valor que você vai investir todos os meses. Então, você vai definir para que objetivo vai ser feito esse investimento e separar o que é curto prazo, que é até 1 ano, o que é médio prazo, que é de 1 ano a 5 anos, e acima de 5 anos, que é longo prazo, ou acima de 10 anos, que é o longo prazo mais sustentável. Bom, então você definiu isso e separa o dinheiro em cada uma dessas pontas aí. Bom, então é isso. Basicamente você não pode sair fora e guardar o dinheiro como um bolo e depois ver o que faz. O mais adequado do ponto de vista de organização é passar por essas etapas. Conclusão desse vídeo, então, que já foi um pouquinho longo, tá? Pela pretensão que eu tinha. Mas, enfim, então você vai começar a investir, tá? É saber, então, o que é renda fixa e o que é renda variável, que eu falei no primeiro ponto. Depois você precisa saber o tipo de investidor que você é. Você é conservador, você é um perfil mais arrojado ou você é moderado, que é o intermediário. E você tem uma organização financeira mínima, que é essa parte final que eu falei. Ou seja, investir antes de gastar, né? Pagar isso primeiro, investir sistematicamente, e o outro ponto é definir prazos para que isso aconteça. Tá bom? Bom, deixa o seu comentário, tá? Esse é o vídeo número 1 de uma pequena série que eu quero fazer sobre como começar a investir, para desmistificar essa ideia, às vezes vaga, de querer identificar uma alternativa de investimento e não saber se isso é bom, se não é. Enfim, você precisa estar casado com um plano, ter uma carteira de investimento e passar por esses conceitos básicos que eu falei aqui. O próximo vídeo eu vou falar sobre mercado financeiro e vou falar um pouquinho sobre produtos, tá? Para ajudar nisso aqui. Então fique atento, tá? Deixa o seu like aí, comente, compartilhe, tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!